Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o seguinte, eu já vou começar esse vídeo com uma perguntinha básica. Você tem família? Qual é o seu conceito de família? Gostaria que depois que assistisse esse vídeo deixasse os seus comentários sobre o que é família para você, se você tem ou não tem uma família, se você se considera como uma família. Gostaria de começar falando que a maioria das pessoas responderiam essa pergunta da seguinte maneira: para mim, família são pessoas que têm o mesmo tipo de sangue que o meu. Essa é a resposta que a maioria das pessoas dariam para você se você perguntasse: ei, o que é família para você? Mas eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre isso. O que significa dizer que uma pessoa tem o mesmo tipo de sangue que o meu? Significa você dizer que ela tem o mesmo sangue vermelho que o meu? Ou será que significa dizer que ela tem o mesmo tipo sanguíneo que o meu? Veja que se a questão for a cor do sangue, toda a humanidade vai ser a minha família, porque toda a humanidade tem o sangue vermelho. Então, isso anularia automaticamente a existência de família, enquanto grupinhos formados por papai, mamãe, filhinho, filhinha, irmão, irmã, tio, tia, primo, prima. Por outro lado, se família, se o mesmo sangue, se o seu conceito de mesmo sangue for no sentido de um mesmo tipo de sangue, então preste atenção no seguinte: a maioria dos pais, quando o filho se acidenta, pais biológicos inclusive, quando o filho se acidenta, eles não conseguem fazer doação de sangue para o filho. Mas por que eles não conseguem fazer doação de sangue para o filho se eles têm o mesmo sangue que o do filho? É muito simples, porque eles não têm o mesmo sangue que o do filho. O tipo sanguíneo do filho é um, o tipo sanguíneo do pai é outro, o tipo sanguíneo da mãe é outro. Às vezes a mãe tem o sangue A, o pai tem o sangue B e o filho tem o sangue AB, ou muitas vezes até o sangue O, chamado de sangue universal. O que acontece? Acontece que os pais não conseguem fazer doação de sangue para o filho se o filho se acidenta. Ué, mas eles não têm o mesmo sangue que o do filho? Não, porque o tipo sanguíneo do filho é diferente do tipo sanguíneo dos pais. Isso, essas descobertas que a ciência fez e que hoje em dia estão se tornando muito mais comuns do que se imagina, já prova para nós que pais não têm o mesmo sangue que o do filho, inclusive pais biológicos não têm o mesmo sangue que o do filho, e dessa maneira isso elimina a família, enquanto aquele grupinho fechado, formado por papai, mamãe, filhinho, filhinha, primo, prima, etc. Porque esses grupinhos fechados, eles só existem porque as pessoas ainda possuem aquele conceito de que a minha família são todos aqueles que possuem o mesmo sangue que o meu. Mas a partir da hora em que a ciência descobriu que os pais não têm o mesmo sangue que o do filho, porque às vezes o tipo sanguíneo dos pais é um e o tipo sanguíneo dos filhos é outro, eliminou-se totalmente o conceito de família enquanto grupo fechado formado por pessoas que possuem o mesmo sangue. Tá? Outras pessoas, por outro lado, responderiam: para mim, família não são pessoas que têm o mesmo sangue, mas sim pessoas que têm o mesmo sobrenome que o meu. Em outras palavras, eu considero como minha família apenas aqueles que têm o mesmo sobrenome que o meu. Beleza? Se você segue esse princípio, então eu gostaria de alertá-lo para o fato de que você tem primos que não possuem o mesmo sobrenome que o seu, e você aprendeu desde pequeno que eles são membros da mesma família que você. Por outro lado, existem pessoas famosas na televisão, no rádio, na internet, enfim, que têm o mesmo sobrenome que o seu e que você não considera como sua família. Percebe? Então, a nossa realidade, a reflexão que a gente faz a partir da realidade, nos mostra que não existe família. Não existe família enquanto um grupo fechado de pessoas com o mesmo tipo de sangue, com o mesmo sangue, ou ainda um grupo fechado com pessoas que têm o mesmo sobrenome. Não existe isso. Durante longos anos da história da humanidade, as pessoas sequer tinham sobrenomes. As pessoas geralmente
elas usavam como, digamos assim, protótipo daquilo que viria mais tarde a ser sobrenome, o nome da própria cidade em que habitavam, ou o nome da própria tribo que moravam, ou o nome do próprio clã que viviam, enfim. Então eles diziam, por exemplo, eu sou Joãozinho da terra tal, e isso servia para ele como se fosse um sobrenome. Ou eu sou fulano da cidade tal, ou eu sou Beltrano do estado tal. Era isso que eles usavam como sobrenome. Não existia sobrenome. Os primeiros sobrenomes muitas vezes eram nomes de rios, que pessoas que habitavam as margens daquele rio, para se identificar e para se distinguir de outros grupos daquele mesmo território, eles diziam: eu sou fulano de tal que mora às margens do rio tal. Entendeu? Então, quer dizer, sobrenome é uma coisa novíssima. E já existia família antes mesmo de existir sobrenome. Agora, se você me perguntar, bem, então o que é verdadeiramente família? Família, a resposta que eu tenho para dar para você, que é uma resposta científica, baseada em dados científicos, é: família não é esse grupinho fechado, formado pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu tio, pela sua tia, pelo seu primo, pela sua prima, pelo seu irmão, pela sua irmã. Não, isso não é a sua família. A sua família é a humanidade inteira. A espécie humana, a humanidade enquanto espécie, essa é a nossa família. Porque pessoas de outras partes do mundo muitas vezes poderiam fazer transfusão de sangue para você, transfusão de medula para você, transfusão de pele em você, transfusão de órgãos, doação de órgãos até mesmo em você, doação de pele, doação de tudo. E pessoas da sua própria família não conseguiriam fazer isso por não terem o mesmo tipo de sangue que o seu, não terem o mesmo tipo de estrutura física que a sua, enfim. Então, quem é verdadeiramente a sua família? A sua família é a espécie humana, a humanidade. A humanidade enquanto um todo. Essa é a sua família. Essa é a nossa família. Os cientistas, inclusive, descobriram a existência de uma coisa chamada Eva mitocondrial. Segundo os cientistas, foi uma mulher que viveu há mais de 10 mil anos atrás, mais de 10 milhões de anos atrás, segundo alguns, e que ela era uma africana, já existiam outras mulheres na época dela, né? E ela gerou todos os seres humanos que existem hoje. Todos os seres humanos que existem hoje são descendentes dela. Não é que as outras mulheres da época dela não tivessem filhos. Tinham. Mas é que a descendência dela sobreviveu. E a descendência das outras mulheres da época dela não sobreviveram. Então todos nós somos parentes. Todos nós somos membros da mesma família. Todos nós, seres humanos, não importa sobrenome, não importa tipo sanguíneo, não importa absolutamente nada, todos nós somos membros de uma única e mesma família, independente de nome, de sobrenome, de tipo sanguíneo, de nação, porque todos esses conceitos, como nação, por exemplo, é um conceito criado por seres humanos, muito posterior. Então vejam, o problema de tu te fechar num grupinho, de tu considerar apenas aquele grupinho como sendo tua família, em nome de conceitos que não existem, como tipo sanguíneo, porque é um conceito que não existe, eu já mostrei aqui para vocês, que dentro da sua própria família, os seus próprios pais não poderiam fazer doação de sangue para você muitas vezes. Então, se basear nesses mitos de que essas pessoas desse grupinho têm o mesmo sangue que o meu, se basear nesse tipo de mito para considerar apenas eles como família, é um ato de tolice. Você acaba se fechando dentro de um grupinho fechado, e aí você prejudica a humanidade, os interesses da humanidade como um todo, que é a sua família verdadeiramente, para beneficiar apenas aquele grupinho fechado que você considera como sendo a sua família, que é o seu pai, sua mãe, seu primo, sua prima, irmão, irmã, tio, tia, etc. Então pare, por favor, com esse conceito primitivo de que sua família é apenas o seu pai, a sua mãe, seu tio, sua tia, etc. Isso não é a sua família. A sua verdadeira família sou eu, que estou aqui falando. A sua verdadeira família é os seus vizinhos que estão ao seu redor. A sua verdadeira família é a humanidade como um todo. A humanidade como um todo é que é verdadeiramente a sua família.
Então pare de dizer que a sua família é apenas um grupinho fechado, que defende determinadas ideias, determinados valores, e que essa família, esse grupinho fechado, essa família se dando bem, a humanidade pode ir para o beleléu, que se esse grupinho fechado se der bem, tá bom demais. Não é assim. Não pense dessa maneira. A humanidade é a sua família. A humanidade é que é verdadeiramente a sua família. Se houver uma pessoa lá na África morrendo de fome, então você tem um parente seu morrendo de fome. Independente dele ter o mesmo tipo de sangue que o seu, ou o mesmo sobrenome que o seu, não importa. Ele é um ser humano, portanto ele é membro da mesma família que você. Enquanto existir uma pessoa padecendo nesse mundo, é um membro da sua família que está padecendo. Se toda a humanidade se der bem, se toda a humanidade for bem sucedida, se toda a humanidade verdadeiramente for bem sucedida no mundo, então você vai poder dizer que a sua família está sendo bem sucedida. Mas enquanto a humanidade, a grande maioria da humanidade, estiver sendo prejudicada economicamente, culturalmente, religiosamente, espiritualmente, e esse grupinho fechado que você considera como sua família, que são pessoas que têm o mesmo sobrenome que o seu, ou o mesmo tipo de sangue que o seu, se você considera, se eles se derem bem e a humanidade se prejudicar, tu não pode dizer que a tua família se deu bem, apesar de tu considerar como família apenas esse grupinho fechado. Você só pode considerar que a sua família se deu bem quando toda a humanidade se der bem. Quando toda a humanidade for bem sucedida. Quando toda a humanidade for bem sucedida, então você poderá dizer que você pertence a uma família verdadeiramente próspera. Então dar valor às pessoas pobres e necessitadas, dar dinheiro às pessoas necessitadas que moram na rua, dar dinheiro para instituições de caridade, dar roupa para abrigos, dar roupa para locais onde ficam pessoas idosas, dar roupas e comida e dinheiro para pessoas necessitadas. Se você fizer isso, você estará ajudando a sua família. Se você não fizer isso, se você se considera bem-sucedido porque nasceu numa família, entre aspas, e essa família que eu estou falando não existe, enquanto o grupinho fechado não existe, isso não é a sua família, mas enquanto esse grupinho fechado se der bem e houver alguma pessoa humana padecendo, tu não pode dizer que a tua família se deu bem. A tua família está padecendo. Por quê? Porque a tua família é a própria humanidade. A humanidade como um todo. Isso é a sua família verdadeiramente. No futuro, e esse futuro, se Deus quiser, vai acontecer em breve, em que não haverá mais nenhuma diferença entre classes sociais, não haverá classes sociais, haverá apenas uma única classe social. As pessoas elas não vão mais valer o quanto elas produzem financeiramente, mas sim aquilo que elas são, ou seja, ser humano, criatura. Então, nesse dia, nós poderemos dizer que a nossa família está sendo bem-sucedida e que a nossa família é rica. Compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva. Um forte abraço, até mais.